Já que se diz tão artista, por que não nos honra com uma música, senhorita Mello? O salão inteiro se virou. O riso contido de alguns executivos se espalhou rápido entre as mesas. O piano de cauda, branco e reluzente, parecia parte da decoração. Até o momento em que Rodrigo Venturini apontou para ele como quem ordena um número de circo. Lívia ficou imóvel por um segundo. Eu prefiro não... Não foi um convite. Rodrigo sorriu. Ela se levantou. O que ninguém ali sabia era que aquela noite não terminaria com o riso dele. A humilhação que ele preparou se tornaria sua própria ruína, e quando ela terminasse de tocar, ninguém mais o aplaudiria. Os copos de espumante tilintavam sob luzes douradas, refletidas nos arranjos de cristal e nas joias das esposas dos acionistas. O salão da Venturini Holding era um templo de vaidade, e a festa anual era o culto mais esperado do ano. Lá, quem sorria mais para Rodrigo Venturini ganhava bônus. Quem ousava contrariá-lo saía da empresa antes da próxima rodada de drinks. Rodrigo caminhava entre as mesas como um rei inspecionando seu território. Alto, grisalho, ternos sob medida que custavam o salário de um mês de muita gente ali. Um segurança se adiantava para abrir espaço. Um fotógrafo o seguia discretamente, capturando momentos espontâneos. "Boa noite, Rodrigo. O jantar está maravilhoso", disse uma diretora de marketing, já inclinando a cabeça. "Claro que está. Eu paguei por ele", ele respondeu com aquele sorriso que não chegava aos olhos. A mesa riu. Todos riam. Era sempre mais seguro rir. Do outro lado do salão, quase invisível entre os garçons e recepcionistas, estava Lívia Mello. Cabelo preso num coque simples, uniforme preto e sapatos apertados. Estava ali como parte da equipe de apoio do evento, mesmo tendo um diploma universitário e currículo extenso. Mas currículo não pagava as contas. Horas extras no fim de semana, sim. Ela equilibrava uma bandeja com taças quando ouviu seu nome sendo dito, alto, por um microfone. "Senhorita Mello?" Todos olharam. Ela hesitou. "Está falando de mim?" Rodrigo sorriu, já sabendo a resposta. "Claro, não temos duas funcionárias com essa postura de artista sofredora, temos?" As pessoas riram. Ela caminhou até ele, a bandeja ainda nas mãos. "O senhor precisa de algo?" "Só da sua arte." Rodrigo apontou para o piano de cauda no centro do salão, um modelo importado, raramente usado. "Tenho ouvido rumores de que temos uma pianista infiltrada entre os mortais." Ele levantou o microfone como quem apresenta um espetáculo. "Dizem que nossa querida Lívia tem o dom da música. Eu, como apreciador de grandes talentos, exijo uma demonstração." Alguns convidados começaram a bater palmas. Outros só observavam com os olhos curiosos. Um dos sócios, rindo, sussurrou: "Lá vem o Rodrigo fazer show com funcionário de novo." Lívia ficou parada. "Eu realmente prefiro não, senhor. Isso não é apropriado." Rodrigo se aproximou mais. A voz ainda suave, mas o tom agora ameaçador. "Se você é mesmo artista, essa é sua chance. Se não for, vai continuar limpando taça no depósito. Decide." Ela olhou para o piano. "É só uma música." Alguém murmurou de uma das mesas. "Anda logo, mocinha. Não nos faça perder tempo", disse uma das esposas, entre goles de vinho. O salão inteiro esperava. Lívia caminhou em direção ao piano com os passos mais pesados que já deu na vida. Suas mãos tremiam. Ela sentou. Ajustou o banco. Os dedos flutuaram sobre as teclas, mas não desceram. Rodrigo, impaciente, deu uma tossida teatral. Ela fechou os olhos. Tocou. Uma melodia hesitante, sem ritmo, como se estivesse esquecendo as notas. Uma sequência simples, infantil. Errada. Uma gargalhada estourou. Depois outra e outra. Rodrigo levantou os braços. Teatral. Uma salva de palmas para nossa prodígio. Aplausos tímidos e risos preencheram o salão. Lívia fechou o piano com um estalo. Desceu do banco. Não olhou para ninguém. Rodrigo ainda não tinha terminado. Agora sim,
O clima está leve, disse, virando-se para os convidados. Vamos continuar com o jantar. Depois dessa apresentação inesquecível. Ela voltou para o balcão, onde os outros funcionários fingiam que não tinham visto nada. Caio, o técnico de som, olhou para ela. Não disse nada, mas não riu. Só acompanhou com os olhos, registrando tudo. Isso foi cruel, comentou uma funcionária mais jovem. Você é nova aqui? Ele faz isso todo ano. Ano passado foi com um estagiário de engenharia, respondeu outra sem emoção. E ninguém faz nada? Aqui, a gente agradece por ter emprego, só isso. O fotógrafo passou por ali e cochichou algo no rádio. Poucos segundos depois, um vídeo curto já estava em um grupo de WhatsApp com o título A Pianista do Desastre. Rodrigo voltou para sua mesa como um ator satisfeito com sua própria performance. Um dos sócios tentou chamá-lo à razão. Rodrigo, foi pesado. Ela é só uma funcionária. Justamente, funcionária. Tem que saber o lugar dela. Ele sorriu. E convenhamos, que artista não está acostumado com vaias? Todos riram de novo. Lívia ficou até o fim do evento. Ninguém falou com ela. Ninguém olhou nos olhos dela. Na hora de sair, Rodrigo passou por ela de novo, com um drink na mão. Boa noite, Mozart. Ela não respondeu. O piano vai continuar ali. Quem sabe você não treina mais um pouco da próxima vez? Ele seguiu, rindo sozinho. No estacionamento, o segurança que acompanhava os carros até a saída se aproximou de Caio e comentou. Esse cara vai longe, hein? Caio respondeu seco. É, talvez mais longe do que deveria. Naquela noite, Lívia chegou em casa e não tocou no teclado que ficava no canto da sala. Nem sequer olhou para ele. Só deitou no sofá, em silêncio, com a frase dele martelando na cabeça. Tem que saber o lugar dela. Na manhã seguinte, antes mesmo de o café terminar de coar na copa da empresa, o vídeo já circulava em pelo menos 3 grupos diferentes dos funcionários. Um deles tinha o título A Pianista do Ano KKK. No outro, uma montagem mostrava o rosto de Lívia sobre uma imagem do Beethoven surdo com a legenda Faz sentido agora. Ela chegou com os olhos fundos, sem maquiagem, e seguiu direto para o almoxarifado. Já sabia que não ficaria ali por muito tempo. Às 9h20, foi chamada na salinha do RH. A coordenadora não precisou de muito para se explicar. Olha, não é nada pessoal, só uma realocação. Resolveram que a equipe de eventos vai ser reduzida. E como você entrou por último, Lívia só assentiu com a cabeça. Mas se quiser, a gente pode te encaixar na limpeza. Teria que ser no período noturno por enquanto. É o que temos. Ela aceitou. Naquela mesma noite, às 22h, estava de uniforme novo. Aquele que ninguém via. Passava pano no chão da sala de eventos, enquanto os executivos jantavam nos andares superiores. Ela fazia questão de não tocar no piano. Ele ainda estava ali, brilhando, mas agora com uma lona preta por cima, como se tivesse sido fechado junto com a dignidade que lhe foi arrancada. Durante o intervalo, sentou-se nos fundos da copa, ao lado de uma vending machine quebrada. O celular vibrava com notificações de desconhecidos marcando seu nome em vídeos. Comentários variavam entre coitada e não nasceu para isso. Nenhum deles sabia quem ela era, e todos se achavam no direito de rir. Na madrugada, antes de ir embora, passou pelo salão mais uma vez, sozinha, sem câmeras. Tirou a lona do piano, abriu a tampa, passou os dedos pelas teclas, mas não tocou. A luz automática da faxina desligou após alguns minutos, e ela ficou ali no escuro, apenas o reflexo fraco da rua entrando pelas frestas da cortina. Ela se viu no brilho da superfície do piano. Desgastada, menor, exposta. Na tela do celular, uma notificação nova. Rodrigo Venturini publicou: A arte precisa de coragem. Quem não tem, melhor continuar atrás do balcão. Era indireta. Mas todos sabiam para quem era.
Lívia bloqueou o nome dele, guardou o celular, deitou-se por um momento no chão limpo da sala vazia e pela primeira vez em anos pensou seriamente em nunca mais tocar. O som do pano deslizando sobre as teclas do piano fez Lívia parar. Ela ergueu os olhos. O salão ainda estava vazio. Por um instante ficou só o som do silêncio. E nesse vácuo voltou para outro lugar, interior de Minas, 11 anos antes. Uma escola estadual com as janelas emperradas e cheiro de giz. A sala de música era a única que ainda tinha algo vivo. Um piano antigo, desafinado, lascado nas laterais, mas inteiro e ocupado. Lívia, aos 11 anos, tocava ali todos os dias depois da aula. Não lia partituras, tocava de ouvido, como tinha aprendido com a avó, Dona Nair. Dona Nair era professora aposentada e morava com ela desde que a mãe de Lívia foi embora para o sul. O pai, ela nunca conheceu. Cresceram só as duas, dividindo uma casa de 2 cômodos e um quintal de terra batida onde ela ouvia passarinhos enquanto estudava. A vida era apertada, mas com música parecia maior. Naquela tarde, como tantas outras, Lívia estava sentada no banquinho torto, tentando reproduzir um trecho que ouvira no rádio do vizinho. Errou a nota. Recomeçou. Errou de novo. Para de pensar na nota, disse a voz vinda da porta. Você está tentando acertar com o dedo, tem que acertar com o ouvido. Dona Nair entrou devagar, o cabelo preso num coque frouxo, vestindo o mesmo vestido estampado de flores que usava há mais de uma década. Fecha os olhos. Vai, fecha. Lívia obedeceu. Respirou. Agora toca como se ninguém fosse ouvir. As mãos pequenas tocaram, vacilaram no início, mas depois encontraram o caminho. Uma melodia lenta, melancólica, precisa. Dona Nair ficou ali, parada, sem interromper, só ouvindo. Quando terminou, a avó se aproximou e colocou a mão no ombro dela. É assim que os de verdade tocam. Mas eu errei umas partes. O mundo inteiro erra. O que importa é o que você faz com o que sobra. Daquele dia em diante, Lívia nunca mais tentou imitar os outros. Passava horas tocando músicas que inventava na hora, só para ver onde as notas a levavam. Algumas eram tristes, outras agitadas, todas verdadeiras. Ela participou de festivais escolares, tocou em quermesses. Uma vez, num concurso de talentos da cidade, ficou em 2º lugar. Perdeu para um garoto que dançava axé com peruca colorida. Riram dela. Ela chorou, mas Dona Nair só disse: o palco nunca é justo, é só um lugar. Você é o que toca, não onde toca. A frase virou bússola. Lívia escreveu num caderno velho e colou na parede do quarto. Você é o que toca, não onde toca. Mais tarde, quando Dona Nair ficou doente, o piano foi o único lugar onde Lívia conseguia respirar. Tocava toda noite, enquanto a avó dormia no quarto ao lado. Na última semana de vida, Dona Nair pediu para ouvi-la tocar mais uma vez. Lívia sentou no mesmo banquinho de sempre e tocou uma música que nunca mais repetiu. Era dela, só para aquele momento. Depois da morte da avó, a escola reformou o prédio e retirou o piano. Jogaram fora. Disseram que já tinha dado o que tinha que dar. Lívia guardou as teclas que sobraram e, anos depois, comprou um teclado digital de 2ª mão. Não era o mesmo som, mas servia. Tocava nas madrugadas, depois do trabalho, sozinha, sem plateia, como Dona Nair ensinou. Com o tempo, aprendeu a editar trilhas, compor faixas simples. Quase mandou material para uma produtora de áudio. Quase. Mas a vida puxava para outro lado. Contas, aluguel, boletos, até que surgiu a vaga na Venturini Holding. Um amigo indicou. Disse que o salário era bom, que dava para juntar dinheiro. Ela não contou a ninguém sobre a música. Era melhor assim. Melhor manter aquilo quieto, guardado num canto seguro da alma. De volta ao presente, no salão escuro, Lívia abriu o banco do piano.
Dentro ainda havia partituras velhas, esquecidas. Embaixo delas, um guardanapo dobrado. Alguém o usou como marcador de página. Nele, escrito a caneta: "Você é o que toca, não onde toca." Ela sorriu, mesmo sem entender como aquela frase estava ali. Fechou o banco. Olhou ao redor. Ninguém. Mas pela primeira vez desde a humilhação, sentiu algo diferente no peito. Como se, no fundo, não tivessem conseguido apagar tudo. Na semana seguinte, Lívia mudou de turno. Começou a trabalhar nas madrugadas fixas, entrada às 22 horas, saída às 6. Era quando o prédio corporativo dormia e os segredos respiravam mais fundo. Durante o dia, evitava redes sociais, mas à noite revia o vídeo da humilhação. Não só o que viralizou, mas versões editadas por funcionários, com trilhas ridículas, zooms e até legendas sarcásticas. Quanto mais assistia, menos doía e mais enxergava. Reparou, por exemplo, que aquilo não era improviso. Rodrigo Venturini havia posicionado o piano dias antes do evento, mandado polir as teclas. Não era apenas para compor ambiente, era uma armadilha. Mais do que isso, ao investigar vídeos de eventos anteriores da empresa, Lívia notou um padrão. Num jantar do ano passado, ele havia chamado um estagiário de tecnologia para fazer um pitch surpresa ao vivo. O garoto travou, foi ridicularizado e mandado embora 2 semanas depois. Em outra festa, uma gerente de RH foi convidada a cantar o hino nacional em homenagem ao Dia da Independência. Gaguejou. Ganhou o apelido interno. Depois foi realocada. Rodrigo usava o constrangimento como espetáculo. Era o jogo favorito dele. Testar os limites dos outros sob o pretexto de descontração. E o público aplaudia, porque ninguém queria ser o próximo alvo. Lívia, então, começou a planejar. O primeiro passo foi buscar acesso ao piano novamente, sem chamar atenção. Passou 2 semanas observando o fluxo de funcionários noturnos. Descobriu que nas quintas-feiras, após a faxina, a sala de eventos ficava aberta por algumas horas, até o segurança do turno final fazer a ronda. Ela esperava esse momento e tocava, mas dessa vez não por conforto. Tocava como se estivesse ensaiando um grito contido há anos. Tocava peças clássicas que lembrava de ouvido. Tocava composições próprias, ainda sem nome. Tocava até os dedos doerem, até as lágrimas escorrerem em silêncio. Durante esse processo, ela foi notada por alguém. Caio, o técnico de som, passava por ali por acaso e a ouviu tocando numa das noites. Não falou nada de imediato, só ficou encostado na porta, ouvindo. Quando ela terminou, ele disse: "Aquilo não era Debussy, mas podia ser. Era seu?" Lívia se assustou, enxugou o rosto. Só estava testando." "Você mente mal." Ele sorriu, depois ficou sério. "Foi você quem tocou no evento, né? Aquilo não foi de verdade, foi?" Ela hesitou. Foi o que ele quis ver. Caio entrou. Sentou no chão, a alguns metros do piano. "Sabia que o sistema de som da sala grava tudo por padrão?" "Não. E que o microfone embutido pegou a fala dele, forçando você a tocar?" Lívia olhou fixamente. "Isso está guardado onde?" "Num drive interno. Só o pessoal do AV sabe. Eu tenho acesso." "Você pode me mostrar?" "Posso mais que isso. Posso te ajudar." A nova festa da empresa estava marcada para dali a 1 mês. Evento maior, aberto ao público externo. Investidores, imprensa, celebridades. A empresa usaria aquilo para anunciar uma nova fase da holding. Rodrigo Venturini planejava uma apresentação ao vivo, com música, discurso e participações surpresas, como ele adorava chamar. Lívia e Caio sabiam que aquela era a chance. Durante os ensaios técnicos, ela voltou à sala de eventos disfarçada, como parte da equipe de apoio da limpeza. Mas, na verdade, observava os testes de som e o cronograma. Caio se infiltrou nas reuniões da produtora audiovisual e descobriu que o piano seria novamente usado.
dessa vez por um pianista contratado. Rodrigo pretendia desafinar as últimas notas da apresentação para fingir surpresa e, mais uma vez, rir às custas de um erro. Dessa vez, seria um músico profissional sendo sabotado para diversão pessoal. Ele vai repetir, disse Lívia, só que agora com plateia maior. E transmissão ao vivo, completou Caio. O plano começou a se formar. Ela usaria o mesmo palco, o mesmo piano e a mesma arma dele, o público. Mas, diferente de Rodrigo, usaria a verdade. Para isso, Caio extraiu o trecho original do evento anterior, com o áudio da imposição feita por Rodrigo e a performance intencionalmente fraca dela. Também localizou vídeos paralelos de celular que mostravam os risos, os cochichos e a frase final dele: "Treina mais da próxima vez." Separaram tudo numa linha do tempo simples, objetiva. Aquilo era a prova, irrefutável. Agora precisavam da performance, mas não qualquer uma. "Vai tocar o quê?" Caio perguntou numa noite. "Ainda não sei, mas tem que ser algo que cale, que silencie, entende?" Ele assentiu. "Então toca como se ninguém fosse ouvir." Repetiu, devolvendo a frase que escutara dela dias antes. Lívia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Faltando 3 dias para o evento, ela já tinha escolhido a peça. Não era famosa, nem complexa, mas era crua, feita por ela mesma. E dessa vez, não seria para se esconder, seria para se revelar. Do lado de fora, a fachada da Venturini Holding exibia uma nova identidade visual em painéis de LED. Vencer com arte a nova era da inovação. Por dentro, o velho jogo continuava. O grande evento estava pronto. 3 andares decorados, 600 convidados, transmissão ao vivo para o canal da empresa, cobertura de influenciadores de negócios. Rodrigo Venturini andava pelos bastidores como um diretor de cinema em dia de estreia, dando ordens, mudando falas do discurso, alterando sequências que já estavam ensaiadas. Queria controlar tudo, tudo, menos o que estava por vir. Lívia, com crachá de apoio técnico, já estava infiltrada desde cedo. Ninguém prestava atenção nela. A essa altura, era invisível até para os próprios colegas, e isso era útil. Caio, do lado do sistema de som, programava discretamente as mudanças de microfone e os gatilhos de transmissão paralela. A diretora da produtora de vídeo pensava que ele só estava checando níveis de ruído. Quando ele perguntou, em qual momento exato vai entrar o pianista, ela respondeu distraída. Depois do vídeo de abertura e antes do discurso do Rodrigo. Ele quer algo marcante antes de entrar no palco. Marcante seria: 1 hora antes do início oficial, os convidados começaram a chegar. Gente rica, gente muito rica. Câmeras, flashes, garçons uniformizados em fila, recepção com música ambiente e canapés. Lívia não comia desde a manhã, mas não sentia fome. Só um foco frio. Ela cruzou o salão principal sem ser notada. O piano de cauda estava lá, mais uma vez. Desta vez, com luz própria, posicionado no centro da passarela de vidro que ligava 2 blocos do prédio. Um palco suspenso, cercado por painéis de LED. Ela se aproximou do piano como se estivesse limpando. Passou o pano seco nas teclas, testou o banco, ligou o sistema de som com a desculpa de verificar ruídos e vazamentos. "Pronto?" sussurrou Caio pelo ponto. Quase. 15 minutos antes do show começar, Rodrigo apareceu com um terno vinho escuro e sorriso entalhado no rosto. Caminhava com 2 assessores, todos tensos, ele nem tanto. "Cadê o cara do piano?" "Tá preso no trânsito", respondeu alguém da produção. "Mas chega em tempo." Rodrigo torceu a boca. "Se não chegar, inventa alguma coisa. O importante é manter a energia alta. Hoje é noite de espetáculo." Faltando 5 minutos, Caio acionou o primeiro teste. O som da sala toda caiu por meio segundo. O suficiente para reiniciar os canais internos e trocar os pontos de acesso. A gravação de áudio com a voz de Rodrigo no evento anterior estava pronta, em um botão. A performance de Lívia, pré-testada em som ambiente, já estava equalizada.
E o sistema de projeção do telão estava redirecionado para a entrada manual. Qualquer pessoa com o controle poderia mudar o conteúdo exibido. Tudo estava armado. Mas algo fora do plano aconteceu. Rodrigo decidiu antecipar o momento do piano. O músico contratado ainda não havia chegado. Então ele improvisou, como gostava de fazer. "Temos aqui hoje talentos anônimos, não é?" disse ao microfone do palco. "Essa empresa é feita por gente criativa, gente que surpreende, que arrisca." As luzes se voltaram para o público. "E eu tenho uma surpresa. Uma conhecida minha, alguns já conhecem, vai fazer uma participação especial. Não esperava?" "Pois é, nem ela." As câmeras buscaram o rosto de Lívia. Rodrigo estendeu a mão. "Senhorita Mello, vamos nos redimir com arte?" Os convidados aplaudiram. Alguns desconfortáveis. Outros esperando o circo. Ela se levantou devagar. Os olhos de Caio a seguiram. Mãos no fone. O controle de vídeo no bolso. Ela caminhou pelo salão com passos firmes. Rodrigo sorriu, achando que estava no controle. Quando Lívia sentou-se ao piano, não olhou para ninguém. Só respirou, fechou os olhos e tocou. No início, só 3 notas, longas, tensas. Depois, um crescendo inesperado, como se alguém estivesse abrindo uma porta trancada há anos. A melodia era limpa, poderosa. Não havia firulas nem floreios. Era direta, bruta, de verdade. O salão, que até então murmurava e se movia, parou. Câmeras começaram a se virar. Os garçons congelaram. Um dos fotógrafos abaixou a lente e só olhou. Ela tocava como quem não precisava provar nada, como quem estava devolvendo algo que lhe foi arrancado. No fundo da sala, o operador da transmissão da empresa tirou o fone e murmurou: "Quem é essa mulher?" Rodrigo ainda sorria no início, confiante de que tudo estava sob controle. Mas quando a música alcançou o segundo ato, uma mudança de tom surpreendente, quase épica, ele sentiu algo que não conhecia há anos: constrangimento. Aos poucos, os olhares se voltaram não mais para Lívia, mas para ele. A performance durou 3 minutos e 40 segundos. Ninguém ousou interromper. Quando a última nota cessou, o silêncio foi total, não por falta de reação, mas porque ninguém sabia o que dizer. A primeira palma foi tímida, depois outra e outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé. Aplausos longos, de verdade. Ela não se curvou, não agradeceu, só fechou o piano com calma e se levantou. Rodrigo tentou voltar ao palco, mas não foi recebido com o mesmo entusiasmo. Algo havia mudado. E ele ainda não sabia o quê, mas Caio sabia. E no bolso dele, o botão com a prova estava pronto para ser apertado. Rodrigo ainda forçava um sorriso, mas já era evidente o desconforto. A reação da plateia não era apenas um aplauso educado, era a admiração genuína. Era como se todos tivessem visto algo que não esperavam, algo que ele não controlava. Lívia havia descido do palco e desaparecido por entre os funcionários. Não buscava reconhecimento nem holofotes. Só queria terminar o que veio fazer. A sala ainda comentava baixinho, tentava entender. Quem era ela? Porque ninguém sabia disso antes. Rodrigo pegou o microfone tentando retomar o domínio da narrativa. "Que surpresa maravilhosa, não?" disse rindo com rigidez. "Isso é o que eu chamo de talento oculto." "Muito bem. Mas agora vamos ao ponto central da noite." Ele fez sinal para que colocassem o vídeo promocional no telão, aquele que mostrava a nova campanha da empresa. As telas se acenderam, mas a imagem que surgiu não era a campanha, era ele mesmo. Rodrigo Venturini, 2 meses antes, segurando um microfone em outro evento. Mesma sala, mesmo piano, mesma pose. A plateia imediatamente reconheceu a cena. "Já que se diz tão artista, por que não nos honra com uma música, senhorita Mello?" O áudio era claro. O salão inteiro viu e ouviu. Na tela, Lívia hesitava. Rodrigo insistia. A gravação mostrava o sorriso dele quando ela erra. Mostrava os risos,
Mostrava o vexame, sem cortes, sem montagem, a verdade crua. Depois, outro vídeo apareceu, um dos que circularam na internet, cortado, com zoom, com legenda debochada, e então, mais uma transição. Agora, um gráfico, registro de acessos ao sistema de som, prova de manipulação do microfone e corte intencional no equalizador durante a apresentação. A sala, agora em silêncio absoluto, observava enquanto dados técnicos confirmavam que o microfone de Lívia havia sido sabotado no evento anterior. O volume abaixado, o retorno desligado, tudo documentado, tudo rastreado. O último trecho do vídeo foi a fala de Rodrigo, registrada por celular, enquanto ele saía do palco. O piano vai continuar ali. Quem sabe você não treina mais um pouco da próxima vez? Pausa, tela preta, silêncio absoluto. Rodrigo, de pé no centro do palco, não conseguia mais sorrir. Pela primeira vez, seu rosto não era o de um anfitrião. Era o de um réu sem defesa. Uma mulher da primeira fila se virou para o marido e sussurrou, alto o suficiente para outros ouvirem. Ele armou tudo. Ele usou a menina como piada. Um jornalista de economia pegou o celular e começou a gravar a tela. Outro já digitava uma legenda. Venturini exposto ao vivo por manipulação de funcionária. Caio, do fundo da sala, permaneceu impassível, os olhos fixos em Rodrigo. O botão do vídeo ainda na mão, agora inútil. O estrago já estava feito. No fundo, executivos da holding murmuravam entre si. Um deles, com crachá de diretor financeiro, se afastou discretamente e começou uma ligação. Lívia, ainda encostada na parede ao lado do buffet, assistia em silêncio, o rosto neutro. Não havia arrogância, nem prazer, só verdade. Rodrigo tentava recompor a compostura. Bom, essa brincadeira foi longe demais. Quem preparou esse material? Quem autorizou isso? Ninguém respondeu. Ele olhou para os produtores, os técnicos. Nenhum fez contato visual. Eu exijo que isso seja apagado. Agora. A diretora da produtora de vídeo engoliu seco. Está na nuvem, Sr. Venturini. Já foi transmitido para os canais da empresa. Mais de 2.000 pessoas assistindo em tempo real. Ele encarou o telão como se pudesse derrubar com o olhar. Mas o que estava feito, estava feito. A prova estava dada. E pela primeira vez em anos, ele não tinha controle da narrativa. O salão permanecia em silêncio, não por respeito, mas por choque. As máscaras haviam caído. E agora, tudo o que vinha depois seria consequência. Rodrigo desceu do palco como se o chão tivesse mudado de textura. Os olhares que antes o buscavam com admiração, agora o seguiam com desconfiança, até repulsa. Ninguém sorria mais. Ninguém puxava a conversa. Havia um vazio em volta dele, como se o ar tivesse sido drenado. Ele tentou caminhar até a ala dos executivos. Ninguém se levantou. Foi uma brincadeira mal interpretada. Disse, olhando para o diretor jurídico, que apenas cruzou os braços e desviou o olhar. Você obrigou uma funcionária a passar vergonha em rede nacional. Retrucou o diretor de comunicação com o semblante fechado. Isso não é brincadeira, Rodrigo. Isso é uma exposição pública deliberada. Aquilo foi editado. Ele rebateu. É claro que foi editado. Estão armando contra mim. O áudio veio do sistema da própria empresa. Interrompeu outro executivo. Com data, hora e IP. Impossível negar. Você a constrangeu ao vivo. E depois publicou uma indireta no LinkedIn. Está tudo documentado. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo explodia. Clipes da apresentação de Lívia já acumulavam milhares de visualizações em minutos. Nos comentários, uma avalanche. Isso sim é arte. Humilhar e depois ser humilhado pela verdade. Vergonha alheia do CEO. Rodrigo exposto. O canal oficial da holding tentou derrubar a live, mas era tarde. As contas paralelas já replicavam. Influenciadores reagiam em tempo real. Um deles, com quase 1 milhão de seguidores, legendou o vídeo com: "O poder tenta calar. A arte responde. Otida,
A produtora que organizava o evento recebeu uma ligação urgente do Conselho Administrativo. Uma reunião extraordinária havia sido convocada para a manhã seguinte. A pauta era clara: conduta imprópria e uso indevido de imagem corporativa por parte do presidente Rodrigo Venturini. Nos bastidores, a assessora pessoal de Rodrigo tentava falar com ele. O senhor precisa se retirar do evento, agora. Está tudo fora de controle. Eu não vou sair pela porta dos fundos da minha própria festa, gritou ele, já com o rosto suado e os olhos embaçados. Mas a segurança já havia recebido ordens da diretoria: encerrar a participação do presidente no local com discrição. 2 homens engravatados, sem alarde, se aproximaram. Senhor Venturini, pedimos que nos acompanhe. Vocês estão me escoltando como se eu fosse um criminoso? São ordens superiores. Ele olhou para os lados procurando apoio. Não encontrou. Ninguém interveio. Passou por convidados que agora murmuravam e pegavam os celulares para registrar a cena. Não houve protesto. Só o clique de câmeras captando a queda em tempo real. Na manhã seguinte, a notícia já estava nos principais portais de economia. Presidente da Venturini Holding é afastado após exposição pública de conduta abusiva com funcionária. Vídeo de pianista expõe cultura tóxica em evento de gala. Consequências reais. CEO perde cargo após humilhar talento escondido. O Conselho decidiu pelo afastamento imediato de Rodrigo, sob investigação interna. Os acionistas exigiram uma reestruturação completa da liderança. No prédio da empresa, o quadro de retratos dos presidentes já estava sem a moldura de Rodrigo. Um funcionário foi encarregado de removê-la discretamente. Não houve cerimônia de despedida, nem nota oficial da parte dele. Enquanto isso, Lívia voltava ao trabalho na limpeza, sem alarde, sem discurso, só fazendo o que sempre fez: tocar onde ninguém ouvia. Mas dessa vez, ao entrar na sala de eventos, encontrou algo diferente. Sobre o piano havia uma pequena placa de acrílico. Nela, gravado em letras simples: o que é verdadeiro cala até o mais alto ruído. Abaixo, o nome dela, sem sobrenome, sem título. A equipe de comunicação interna colocara ali em silêncio como símbolo do que não podia mais ser apagado. Ela passou a mão sobre a placa, depois nas teclas, e pela primeira vez em muito tempo tocou sem medo. Dessa vez, ninguém riu. Era fim de tarde quando Rodrigo Venturini apareceu na sala de eventos. Sozinho, sem seguranças, sem aplausos, sem pressa, usava um blazer sem gravata, o cabelo desalinhado, o rosto mais magro. Lívia estava ali, limpando as laterais do piano com um pano de microfibra. Nem se virou ao ouvir os passos. Eu não vim causar mais problema, ele disse com a voz baixa. Só queria ver o piano. Ela parou de limpar, mas não respondeu. Só continuou ali, de pé, de costas. Eu vi o vídeo da sua apresentação mais 10 vezes essa semana. 10. Na primeira senti raiva. Na segunda, vergonha. Na terceira, vergonha de mim mesmo. Pausa. E depois, comecei a escutar de verdade. Lívia fechou a tampa do piano devagar. Você nunca escutou. Nem música, nem gente. Respondeu, ainda sem olhar para ele. Eu sei. Silêncio. Rodrigo deu alguns passos à frente. Eu não era assim no começo, sabia? Eu achava que precisava ser o mais esperto da sala, que era isso que fazia um líder ser respeitado. Riu, sem humor. No fundo, era só medo de que alguém me desmascarasse. Aí, eu fazia isso antes. Ela finalmente o encarou. Conseguiu. Várias vezes. Ele abaixou os olhos. Sentou-se num banco próximo. Não quero o cargo de volta. Eles vão me processar, talvez. Não sei. Eu mereço. E o que veio fazer aqui? Ouvir. Lívia cruzou os braços. Mas você quer que eu toque para você? Não. Eu só queria que, se um dia você tocar de novo e eu estiver por perto, eu possa ouvir sem que isso seja um espetáculo. Ela olhou para ele por um momento. Havia sinceridade nos olhos.
mas também um peso. Um cansaço de quem viu, tarde demais, o que destruiu com as próprias mãos. Minha avó dizia que o palco nunca é justo, que a gente é o que toca, não onde toca. Ela falou devagar. Você transformou o palco em um lugar de medo, mas não vai mais conseguir fazer isso. Rodrigo assentiu. Eu queria ter ouvido sua avó. Queria mesmo? Queria, porque acho que ela teria vergonha de mim. Lívia devolveu o pano para a bolsa de material. Fechou a tampa do piano com calma e se preparou para sair. Antes de atravessar a porta, parou. Se você realmente quiser escutar, talvez escute muita coisa agora, até o que não goste. Rodrigo respondeu, mas dessa vez eu não vou interromper. Ela foi embora. E ele ficou ali, sozinho, em silêncio, escutando. 6 meses depois, a sala de eventos da antiga sede da Venturini Holding tinha um novo nome. Agora era chamada de Espaço Nair, em homenagem à educadora que, segundo a nova placa na entrada, ensinou que a arte verdadeira não pede permissão para existir. Lívia Melo não usava mais uniforme de limpeza, também não precisava mais esconder o crachá. Hoje, ela ocupava o cargo de coordenadora do recém-criado Programa de Talentos Invisíveis, uma iniciativa financiada pela própria holding para formar e apoiar artistas de origem periférica dentro do ambiente corporativo. Foi uma exigência dos investidores após a crise de imagem da empresa, mas a execução foi 100% dela. No escritório, uma única decoração pessoal sobre a mesa, a partitura dobrada da música que ela compôs naquela noite, com a frase escrita à mão no canto inferior direito: Você é o que toca, não onde toca. Era o papel que ela usava como marcador de página quando criança, o mesmo que reencontrou misteriosamente dentro do banco do piano. Rodrigo Venturini não foi mais visto em nenhum evento público da empresa. Sumiu das redes, das entrevistas, das colunas de negócios. Meses depois, surgiram boatos de que dava aulas de liderança para jovens empreendedores em uma ONG do interior, longe das câmeras. Na última semana, ele apareceu discretamente em uma das apresentações do programa, sentando-se no fundo do auditório, sem se anunciar. Assistiu calado, e quando Lívia encerrou sua fala, ele foi o primeiro a aplaudir. Ela notou, mas não fez alarde. Só sorriu brevemente e seguiu para o piano. Dessa vez, não havia plateia esperando um erro. Havia silêncio e respeito. Se essa virada te arrepiou como me arrepiou escrevendo, deixa um like para fortalecer essa história. Agora me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? Quero responder o máximo de pessoas possível. E se você curte histórias de superação com justiça poética, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, a gente expõe quem tentou calar e celebra quem teve coragem de se levantar. Não sai agora. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você continuar nessa jornada comigo. Te espero no próximo vídeo.